Hora de entrevista na CNN sobre a COP27. A gente conversa com o diretor executivo do Pacto Global da ONU Brasil, Carlo Pereira. Boa tarde, Carlo. Muito obrigada, por aceitar esse convite para conversar com a gente hoje, nesse comecinho de noite de sábado. Eu já quero começar te perguntando, a COP começou no domingo passado, dia 6 de novembro. Como é que você avalia essa primeira semana de conferência? Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês. Eu entendo que foi muito boa, na verdade, Ainda agora escutamos que as negociações pouco andaram, De fato, o que acontece é que a COP é um espaço de negociação, Então, as negociações, ela acontecem ao longo dos dias, nessas 2 semanas, mas as negociações são fechadas, de fato, mais no final da COP, Então, por isso eu acho que a expectativa, ela está ainda alinhada com o que, a gente espera da COP, sem dúvida nenhuma. Carlo, Kenzo agora falando, queria que você falasse um pouco para a gente sobre os movimentos necessários agora que o Brasil demonstre aí nessas articulações ao longo da COP27 desse ano para voltar a ter esse protagonismo nesses debates climáticos internacional, no debate climático internacional. O que o Brasil precisa mostrar, que movimentos precisam ser feitos para que o mundo consiga ver, de fato, a necessidade de investimentos aqui no Brasil e na Amazônia? Sem dúvida. Obrigado pela pergunta, Kenzo. Olha, o que a gente tem, a sociedade civil tem se mostrado bastante aguerrida, Então, tanto que o Brasil é um dos poucos países, se não o único, que eu conheço que tem um espaço da sociedade civil, dos governos subnacionais, ou seja, do governo do Estado, e também espaço do governo federal, E o que a gente tem visto aqui, há uma expectativa muito grande para que o Brasil volte a ser protagonista nessa discussão, A diplomacia brasileira sempre teve um protagonismo muito forte nas conferências de sustentabilidade, incluindo as conferências do clima. E, sem dúvida, como a gente acabou de escutar, o ponto alto dessa discussão é a Amazônia, Então, o que outros países querem ver então, o desmatamento voltando a baixar, A gente viu agora já alguns países, como, por exemplo, a Alemanha, a Noruega, sinalizando a volta de investimento para a proteção do bioma Amazônia, mas, sem dúvida, os números têm que baixar. A gente está vendo várias sinalizações, Carlo, que você inclusive está dizendo aqui, que as negociações de fato, os acordos serão fechados mais ali na última semana. Só que eu queria te perguntar, então, o que a gente pode esperar dessa COP como um todo? Por exemplo, na COP3, a gente teve o protocolo de Kyoto aprovado. Será que nessa COP27 a gente vai ter um espaço para uma coisa tão grandiosa assim? Ou os acordos eles vão se resumir a coisas não de menor importância, mas nada tão grandioso de fato, como foi o protocolo de Kyoto? O que você acha que a gente pode esperar dos resultados da COP27? Eu agradeço muito pela pergunta, porque é uma oportunidade para explicar, Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, não, mas aquela COP foi frustrada. Não é necessariamente isso, gente. As COPs, elas são planejadas. Então, a gente tem COPs principais, como você comentou aí, com relação ao protocolo de Kyoto em 97, a gente teve a COP15, que foi bastante, essa sim, teve um problema muito grande, a COP21 do Acordo de Paris, que foi uma coisa realmente grandiosa, a COP26 do ano passado, que de fato também era uma COP bastante importante. Essa COP27 é uma COP considerada intermediária, Então, o que a gente está discutindo aqui muito fortemente? Lembremos que é uma COP na África. Então, mais do que grandes ambições para redução de emissão de gás de efeito estufa, o que a gente espera aqui é uma discussão trazendo mais o ser humano para a discussão. Menos carbono, mais ser humano, no sentido de que o que a gente quer discutir aqui são perdas e danos, ou seja, aqueles países que já foram afetados pelos eventos climáticos extremos, Então, como a gente pode reparar isso? E também com relação à adaptação. Lembrando que, e de novo estamos na África, os países mais vulneráveis são aqueles que menos emitiram gases de efeito estufa na história, E são esses que mais vão pagar a conta.
Então, como a gente consegue, os países desenvolvidos conseguem, então, ajudar esses países nessa adaptação? Então, a gente vai escutar muito isso aqui nessa COP, incluindo, por exemplo, a questão da segurança alimentar, é um outro ponto muito forte, ou seja, justiça climática como um todo. Esse é o foco, sem dúvida nenhuma, dessa COP. Carlos, você falou sobre a organizações da sociedade civil. Inclusive, essa semana, organizações da sociedade civil entregaram ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que embarca essa semana que vai começar agora para o Egito, exatamente para participar da COP27, várias pautas ali, vários assuntos que devem ser debatidos e devem ser levados em discussão relacionados à Amazônia, né? Entre os assuntos ali, eles propõem a criação, por exemplo, de uma Secretaria de Estado de Emergência Climática, que essa secretaria ela esteja linkada ali diretamente, vinculada à presidência da República, e essa foi uma das propostas que eles elencaram. Como é que você avalia essa proposta? Foi uma das principais que eles colocaram ali. Você acha, de que forma que você vê essa proposta que foi traçada ali pelas organizações da sociedade civil? Olha, vejo como sendo uma proposta bastante interessante. Essa é uma pauta muito defendida pela ex-ministra e deputada eleita Marina Silva, e ela coloca muito claramente no sentido de que hoje, inclusive, eu dividi um painel com ela explicava essa situação, né? Então, por exemplo, a gente tem a autoridade monetária, né? Então, ou seja, são órgãos ali que não estão necessariamente vinculados a algum ministério, não respondem necessariamente para aquele ministro, porque é um tema muito especial que tem que ter uma transversalidade, né? E o clima, a crise climática hoje, gente, precisa disso, né? Precisa disso. Porque ela, na verdade, ela não depende só do Ministério de Meio Ambiente. Ela tem uma importância muito grande para o Ministério da Energia, ela tem uma importância muito grande, principalmente num país como o Brasil, para o Ministério da Fazenda, por exemplo, e, sem dúvida nenhuma, o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Então, a gente tem que entender as especificidades, as particularidades de todas as regiões do Brasil. Lembremos que a crise climática, né, e vindo para uma analogia que não é tão feliz, mas assim, é uma grande tempestade que todos nós estamos nela. Mas a gente tem que ter clareza que alguns estão no cruzeiro e uma boa parte da população, principalmente no Brasil, está num barquinho de madeira enfrentando essa tempestade. Com certeza. Carlos, eu queria te fazer mais uma pergunta. A gente está falando, né, de sociedade civil, da importância da participação civil na questão do combate ao aquecimento global, enfim, a mudança de temperatura do planeta. Eu gostaria de te perguntar, existe dentro, né, da COP que você está vendo, está podendo conversar com líderes, representantes de vários países, a gente está vendo muitos protestos, né, ao redor do mundo, sempre vemos, né, mas assim, essa parte do ano ainda em relação à COP, os protestos vêm com muita força. A gente noticiou aqui em Portugal, alguns protestos em relação às mudanças climáticas, contra as mudanças climáticas também acabaram em confusão. A gente vê nas últimas semanas ativistas daquela organização Just Stop Oil, como eu posso dizer, tentando prejudicar ou até mesmo estragar algumas pinturas em diversos museus do mundo. Você acredita que representantes de vários países estão olhando para esses protestos como uma forma legítima de ficar atento ao que a sociedade civil quer para o futuro do planeta? Sem dúvida, olha só, a gente tem que lembrar que toda política pública, no final do dia, é um reflexo da sociedade, né? E a sociedade, ela está, na verdade, espelhando o que a ciência traz há muito tempo. É inequívoco o papel do ser humano na intensificação dos efeitos climáticos extremos e é inequívoco que a gente sente cada vez mais esses efeitos, né? O presidente Obama falava, então, que a gente é a primeira geração a sentir os efeitos da mudança do clima e a última capaz de fazer alguma coisa. E o que acontece é que a gente vê mais e mais casos, né? Antigamente, os efeitos da mudança do clima, que eram sentidos em regiões mais menos centrais do mundo, né? Hoje em dia não. Qualquer lugar tem
exemplos e mais exemplos, incluindo no Brasil, né? Então, o que acontece é que as novas gerações, elas estão começando a sentir o que hoje já é uma patologia, que é a ansiedade climática, né? Ou seja, que entendem que o seu futuro está, sim, muito prejudicado por conta da mudança do clima, né? Então, por isso que a gente vê esses movimentos acontecendo mais e mais. Isso é uma coisa bem interessante de ser comentado, que eu vou a COPs há muito tempo, né? E, principalmente, desde a COP do ano passado, a gente vê uma presença muito forte da sociedade civil, né? Então, os movimentos negros, os movimentos jovens, os indígenas, vindo com muita força e querendo ser ouvidos, né? Isso eles querem mais e mais. Por quê? Porque, de novo, eles, como são populações mais vulnerabilizadas, eles sentem de maneira desproporcional esses efeitos todos. Então, a população vai reagir mais e mais com relação a tudo. A gente conversou com o Carlo Pereira, ele é diretor executivo do Pacto Global da ONU Brasil. Muitíssimo obrigado pelas informações, Carlo, pelos esclarecimentos aqui ao longo dessa tarde de sábado sobre a COP27. Até a próxima oportunidade.